Boa tarde, turma da leitura compartilhada do livro O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história. Vamos finalizar o capítulo 2 e iniciarmos o 3 hoje. Tema de hoje: as diferenças nas biografias de Cristo sustentam a história de um personagem real. Durante alguns anos, eu pensava que as pequenas diferenças existentes nas passagens comuns aos 4 evangelhos diminuíam sua credibilidade. Com o decorrer da minha análise, compreendi que essas diferenças também eram importantes para atestar a existência de Cristo. Compreendi que as suas biografias não procuravam ser cópias umas das outras. Eram resultado da investigação de diferentes autores em diferentes épocas sobre alguém que possuía uma história real. Todos os evangelhos relatam Pedro negando Cristo. Porém, quando Pedro o negou pela terceira vez, somente Lucas, em seu evangelho, comenta que Jesus, naquele momento, voltou-se para Pedro e o olhou fixamente. Lucas 22:61. As diferenças de relatos nos 4 evangelhos, ao contrário do que muitos podem pensar, não depõem contra a história de Cristo, mas sustentam a sua credibilidade. Vejamos esta tese. Lucas era médico e, como tal, aprendeu a investigar os fatos detalhadamente. Tinha olho clínico acurado, devia detectar fatos que ninguém observava ou valorizava. Quando, muitos anos após a morte de Cristo, interrogou Pedro e colheu os detalhes daquela cena, captou um gesto de Jesus que passou despercebido aos outros autores dos evangelhos. Percebeu que Cristo, mesmo sendo espancado e injuriado, esqueceu-se da sua dor e se preocupou com Pedro. Este comentou com Lucas que no instante em que ele o negava pela terceira vez, Jesus virou-se para ele e o fitou profundamente. O olhar de Cristo esconde nas entrelinhas complexos fenômenos intelectuais e uma profunda delicadeza emocional. Mesmo no extremo da sua dor, ele se preocupava com a angústia dos outros, sendo capaz de romper o instinto de preservação da vida e acolher e encorajar as pessoas, ainda que fosse com um olhar. Quem é capaz de se preocupar com a dor dos outros no ápice da própria dor? Se muitas vezes queremos que o mundo gravite em torno de nossas necessidades, quando estamos emocionalmente tranquilos, imagine quando estamos sofrendo, ameaçados, desesperados. Pedro talvez só tenha tido a compreensão plena da dimensão desse olhar 30 anos após a morte de Cristo, ou seja, depois que Lucas, com seu olho clínico, investigou a história do próprio Pedro. Vislumbrou aquela cena e a descreveu no ano 60 depois de Cristo, data provável em que ele escreveu o seu evangelho. O Evangelho de Lucas é um documento histórico bem pesquisado e detalhado. Ele consultou testemunhas oculares, selecionou as informações e as organizou de maneira adequada. Como médico, tinha interesse em comum por retratar assuntos da medicina. Lucas 1:2. Deu muita atenção aos acontecimentos referentes ao nascimento de Cristo. Investigou Isabel e Maria, e foi o único que descreveu seus cânticos, bem como pensamentos íntimos de Maria. Lucas demonstrou um interesse particular pela história das pessoas, por isso retratou Zaqueu, o bom samaritano, o ex-leproso agradecido, o publicano arrependido e nos conta a parábola do filho pródigo. Lucas era um investigador minucioso que captou particularidades de Cristo. Percebeu que até seu olhar tinha grande significado intelectual. Como disse, os demais autores dos evangelhos não vislumbravam esse olhar de Cristo, por isso não o registraram. Essas diferenças em suas biografias atestam que elas eram fruto de um processo de investigação
realizado por diferentes autores que enfocaram diversos aspectos históricos. Os evangelhos são 4 biografias, aspas, incompletas, produzidas em tempos diferentes por pessoas que foram cativadas pela história de Jesus Cristo. Essas biografias têm ocorrência, sofisticação intelectual, pensamentos ousados, ideias complexas. São sintéticas, econômicas, não primam pela ostentação nem pelo elogio particular. Cristo, em alguns momentos, revelava claramente seus pensamentos, mas em seguida se ocultava nas entrelinhas das suas reações e das suas parábolas, o que o tornava difícil de ser compreendido. Ele se revelava e se ocultava continuamente. Por que tinha tal comportamento? Sua história nos mostra que não eram somente porque não procurava o brilho social, mas porque tinha um grande propósito. Queria produzir uma revolução no interior do ser humano, uma revolução transformadora, difícil de ser analisada. Queria produzir uma mudança nas entranhas do espírito e da mente humana, capaz de gerar tolerância, humildade, justiça, solidariedade, contemplação do belo, cooperação mútua, consideração pela angústia do outro. Seu comportamento, revelando-se e ocultando-se continuamente, também objetivava provocar a inteligência das pessoas com as quais convivia. Como veremos, ele desejava romper a ditadura do preconceito e o cárcere intelectual dessas pessoas. Ninguém foi tão longe em querer implodir os alicerces da rigidez intelectual e procurar transformar a humanidade. Capítulo 3. A timidez e a omissão da ciência em investigar a inteligência de Cristo. Tema: a promessa da ciência e a frustração gerada. No século XIX e principalmente no XX, a ciência teve um desenvolvimento explosivo. Paralelamente, o ateísmo floresceu como nunca. A ciência tanto progredia quanto prometia muito. Alicerçados na ciência, os seres humanos se tornaram ousados em seus sonhos de progresso e modernidade. Milhões deles, inclusive muitos intelectuais, baniram Deus de suas vidas, de suas histórias, substituindo-o pela ciência. Ela prometia levá-los a dar um salto nos amplos aspectos da prosperidade biológica, psicológica e social. A solidariedade cresceria, a cidadania floresceria, o humanismo embalaria as relações sociais, a riqueza material se expandiria e englobaria todos os seres humanos, a miséria social seria extinta e a qualidade de vida atingiria um patamar brilhante. As guerras, as discriminações e as demais violações dos direitos humanos seriam lembradas como marchas das gerações passadas. Belo sonho. A ciência oferecia uma grande esperança, que apesar de não ser expressa em palavras, era forte e arrebatadora. Havia uma promessa sentida a cada momento em que se dava um salto espetacular na engenharia civil, na mecânica, na eletrônica, na medicina, na genética, na química, na física e etc. A expansão do conhecimento era incontrolável. Cada ciência se multiplicava em outras novas. Cada viela do conhecimento se expandia, tornando-se um bairro inteiro de informações. Encontrava-se um microscópio dentro das células, descobria-se um mundo dentro dos átomos, compreendia-se um mundo com bilhões de galáxias que pulsavam no espaço, produzia-se um universo de possibilidades nas memórias dos computadores. A ciência desenvolveu-se intensamente, mas frustrou a humanidade. De um lado, fez a contínua fazendo muito. Causou uma revolução tecnológica no mundo extrapsíquico e mesmo no organismo humano por meio dos exames laboratoriais e das técnicas da medicina. Revolucionou o mundo extrapsíquico, o mundo exterior das pessoas, mas não o mundo intrapsíquico, o mundo interior.
o cerne da mente. Guiou o ser humano na descoberta do imenso espaço e do pequeno átomo, mas não levou a explorar o próprio mundo interior. Produziu veículos automotores, mas não veículos psíquicos capazes de conduzir as pessoas nas trajetórias do próprio ser. Fabricou máquinas para arar a terra e garantir mantimentos para saciar a fome física, mas gerou princípios psicológicos e sociológicos para, aspas, arar a rigidez intelectual, o individualismo e nutri-lo com a cidadania, a tolerância, a preocupação com o outro. Forneceu informações e multiplicou as universidades, mas não resolveu a crise de formação de pensadores. A ciência não causou a tão sonhada revolução do humanismo, da solidariedade, da preservação dos direitos humanos. Não cumpriu as promessas mais básicas de expandir a qualidade de vida psicossocial do mundo moderno. Homens e mulheres do século XX se sentiram traídos pela ciência e os do terceiro milênio se sentem hoje frustrados, perdidos, confusos, sem âncora intelectual que os segure. Boa reflexão a todos. Gratidão.